eu preciso explicar algo para vocês, pessoal, que foge a alguns vestibulares, tá? Alguns vestibulares eles não se preocupam com esse tipo de detalhe, mas tem vestibulares que já podem cobrar o que eu vou explicar agora para vocês, que é um pouquinho mais complexo, tá? É um pouquinho além do básico, tá? O básico é isso aqui, um pouquinho além do básico, de formação do RNA mensageiro. Então vamos lá para o slide, que agora a gente vai analisar um detalhe da formação do RNA mensageiro, tá? Aqui nós temos um DNA, tá, pessoal? Uma estrutura de DNA onde tem as unidades chamadas de exon, intron, exon, intron, exon, intron, exon, intron. Tudo bem? As unidades que ali estão, pessoal, neste caso estão marcadas, mas no DNA não tem esse tipo de detalhe. Então nós temos no DNA, principalmente ou especificamente na região do gene, uma marcação, uma pré-determinação de quem será a região transcricional verdadeira, tá? No caso aqui o DNA, ele será totalmente transcrito na região gênica. Daí desse gene sai o quê? Um RNA. Esse RNA é o nosso mensageiro. Só que esse mensageiro ele ainda não está maduro. Esse RNA mensageiro é imaturo. Por quê? Porque ele ainda conta com as unidades não transcricionais do gene. De novo, o gene tem uma estrutura única, onde ele já tem pré-marcações. Ele é totalmente transcrito e ele dá origem a um RNA imaturo, tá? Nesse RNA imaturo, pessoal, ainda existem as unidades, por favor, qual é o nome dessa unidade? Intron. E essas unidades introns, elas não são transcricionais. Só as unidades exon são transcricionais. Tudo bem? Então, o que o RNA mensageiro ele tem que fazer neste momento? Ele tem que fazer um processo de recortar e colar. Então, o que acontece? Ele recorta as partes dos introns e cola a parte dos exons. Participa comigo, tá, pessoal? Qual é a parte que sai do mensageiro imaturo? Intron. Quais são as partes que ficam? Exons. Como é que é o nome do processo assim? Recorta e cola, tá bem? Em inglês, isso é chamado de splicing. Tudo bem? É difícil um vestibular cobrar isso da gente, porém, os livros didáticos já estão colocando isso pra gente, tá? O nome dado a este evento é assim, pessoal, ó. Podem ler, por favor? O splicing, né? Ou vamos falar assim, splicing. O splicing, no caso, traduzindo não ao pé da letra, ficaria assim como recorta-cola, ou, no caso, retira e cola, coisas assim, tá? Não tem uma tradução ao pé da letra, né? Fiel. Mas aqui fica entendível, né? Ó, exons são colados. Aí sim o mensageiro fica pronto. Então o nosso mensageiro, pessoal, ele só ficará pronto quando passar por um evento chamado splicing, tá? O splicing, no caso, pessoal, é chamado de alternativo. Por que o splicing é alternativo? Bom, porque existe também, no caso, mudança. Um intron pode ser que ele não seja um intron. Ou o exon pode ser que ele não seja um exon. Isso vai depender muito do momento em que esse gene está sendo expresso, ou seja, o gene está sendo transcrito, tá? De uma forma bem simplória, pessoal, mas entendível nessa condição, tá? Um gene, ele pode expressar o RNA quando você está na fase de criança, lá no começo do seu desenvolvimento. Esse gene, então, vai formar um mensageiro e esse mensageiro vai determinar a formação de uma proteína, quando você era bebê, por exemplo. Aí você cresce um pouquinho, chega na adolescência. Este gene, ele precisa fazer aquela mesma proteína que estava lá no bebê? Não, a proteína é para o bebê, mas você já não é mais bebê, agora você é adolescente. Este gene, então, pessoal, ele pode, de forma alternativa, mudar as expressões. Ele pode fazer, entre outras coisas, tá? Um intron virar um exon virar um intron. E aí o que acontece?
muda completamente o mensageiro. Se nós trocarmos uma dessas unidades, pessoal, uma base só, já existe a possibilidade de termos um mensageiro totalmente novo. Consequentemente, teremos uma proteína nova. Entenderam isso? Tudo bem? Bom, então, no caso, pessoal, o splice alternativo, ele nos explica algo muito interessante que os cientistas acabaram recentemente de descobrir, né? Para a ciência, esse fator é recente, na década de 70, comecinho de 80 ali. Que um RNA mensageiro, pós-splicing, no caso, né? Ele fica diferente, dependendo do tipo de splicing. Entende? Tá? Isso nos deu uma explicação, pessoal, da seguinte forma. Observem o raciocínio. Os cientistas, eles tinham uma prévia análise de que um gene determina a formação de uma proteína. Tá? Essa era uma questão clássica, um raciocínio básico, né? O gene faz o mensageiro faz então a proteína, o gene é uma proteína. Tá? Aí nas descrições, assim, tudo mais, eles chegaram a um número relativamente grande. 100 mil proteínas. Tá? Então eles conseguiram, até então, fazer uma triagem e conseguiram detectar que no ser vivo, tá? Nas diferentes etapas do seu desenvolvimento, nas diferentes idades, são produzidos cerca de 100 mil proteínas diferentes. Qual que é o raciocínio então, pessoal? Bom, se cada gene forma uma proteína, se eu tenho 100 mil proteínas, nós teremos 100 mil genes. Concorda comigo? Muito bem, esse é o raciocínio, tá? Só que daí veio o genoma humano. Eles começaram então a fazer a triagem do genoma humano. Conseguiram identificar os genes humanos, posição, como ele é, o que ele faz. E o genoma humano, pessoal, começou a revelar que esse número de genes aqui não tinha como acontecer. Que o nosso genoma não tem 100 mil genes. Peraí, como é que um genoma não tem 100 mil genes? Como é que a gente tem 100 mil proteínas? Bom, esse foi a primeira análise que os cientistas acabaram se deparando com algo que era quase que uma verdade absoluta, um gene e uma proteína. Então eles começaram a investigar. O genoma humano, já na primeira instância, pessoal, derrubou para metade esse número de genes. Já foi para 50 mil. Só que eles foram analisando, e esse número foi caindo, até chegar no número 25 mil genes. Não é o número definitivo, tá? É um número referencial, um número básico, um número didático, tá? Tem cientistas que são menos do que 25 mil genes, tem alguns que falam que até ali 25 mil genes existem, tá? Então explica agora, como que nós temos 25 mil genes para fazer 150 mil proteínas, porque o número de proteínas também subiu. Eles conseguiram identificar ao longo desse tempo um aumento de tipos diferentes de proteínas na nossa espécie. Então o genoma, pessoal, foi um momento crucial para essa análise, né? Quando os cientistas se depararam com o genoma humano, eles ficaram com um problema sério. Explicar como que essas 150 mil proteínas são formadas a partir de 150 mil genes. Bom, a explicação você já sabe qual é. E está aqui em cima. Qual é a explicação, gente? O splicing. O que significa isso? Significa que o gene pode fazer diferentes proteínas. Em que circunstância? Bom, a circunstância em que ele está sendo cortado e colado. É o splicing, um splice alternativo. Então, dependendo da idade, pessoal, o nosso gene vai produzir uma proteína X, mas esse mesmo gene, numa outra idade, pode produzir uma proteína Y. Porque seria meio estranho, né? Vamos lá. Durante a questão da infância, que eu digo assim, de bebê, vamos extrapolar, tá? Durante a sua vida de bebê, você tem proteínas exclusivas, não é? Proteína que só na fase de bebezinho existe. Não vou citar aqui, mas é o que a gente pode
falar. Essa proteína, pessoal, é feita por um gene. Quando o bebê, ela existe. Se você crescer um pouquinho mais, ela não existe mais. Logo, o gene que fez a proteína não serve para mais nada. Se você ficar a vida inteira com aquele gene no seu genoma, sem nenhuma utilidade. Concorda comigo? Mas isso não é o que acontece. Porque esse mesmo gene que fez a proteína do bebê pode entrar em ação numa outra idade, mas fazendo outra proteína. Entende, pessoal? Tá? Então, a explicação que foi dada para que um número menor de genes formasse uma quantidade maior de proteínas é o splice alternativo. Entendido? Que tem essa condição de formar mensageiros, tá, pessoal? Dependendo da necessidade, inclusive. Vamos voltar para cá. Aí você vai agora associar as informações. Então vamos lá. Temos o gene fez um mensageiro que não é o maduro ainda. E aí, desse gene não maduro, sai o que mesmo, gente, por favor? Saem os introns, as regiões não transcricionais, e ficam os exons. Mas entre introns e exons, a gente pode ter algumas trocas, tá? Então, existem algumas trocas. Assim que esses introns saíram, os exons ficaram, formando um mensageiro maduro. Vocês entenderam? Sim? Para fazer tudo isso, pessoal, tem um complexo grupo de enzimas, tá? Tem RNAs enzimáticos e tem um monte de enzimas que no conjunto a gente pode chamar de spliceossomos, que é essa estruturazinha aqui, ó. Aqui está o spliceossomo, ou enzima spliceossômica, tá? Que vai fazer isso aqui, tá? Aqui está de uma forma meio didática, assim, né? Que parece que vai cortar e tirar, assim, né? Só que na verdade ele faz isso aqui, dá uma olhada, por favor, ó. Aqui está o mensageiro, tá? Aqui tem um exon, aqui tem outro exon. Tá vendo? Exon 2, exon 1. E onde está o intron? No meio dos dois. Só que daí essa enzima spliceossômica, ela faz uma dobra, tá bem? Então ela faz uma dobra do intron, cola os exons e tira o intron da região. Entendeu? Tá? Então é por meio de uma alça de DNA aqui, de RNA, que vai ocorrer o corte e cola. Beleza? Só que esse splicing aqui, pessoal, essa enzima spliceossômica aqui, o spliceossomo, pode agir em posições diferentes. Então ele pode fazer com que a alça seja formada em outra região, resultando assim em formação de mensageiros diferentes. Compreendido, pessoal? Aqui de uma forma um pouquinho mais complexa, ó. O RNA está pronto, as enzimas do spliceossomo estão agindo, fazendo a retirada da alça e colando esse mensageiro que vai ficar maduro. Compreendido? Sim?